Bem com vocês? Nesta aula nós vamos conhecer um pouquinho sobre a dança e o teatro. Dança. A dança, na verdade, existe desde a pré-história. Desenhos deixados pelos pré-históricos nas cavernas foram encontrados por estudiosos. Esses ritmos estavam ligados a rituais de caça e de sobrevivência. Eram ritmos que evocavam poder, força sobrenatural para a caça e a fertilidade. Esses rituais não deixaram nunca de ser uma dança. Então, a dança, gente, ela existe desde a pré-história, né? Deixados pelos pré-históricos nas cavernas. E elas foram encontradas por estudiosos. Esses ritmos eram ligados a rituais de caça e de sobrevivência. E eram ritmos que invocavam o poder, né, de forças sobrenaturais para a caça e a fertilidade. E esses rituais, eles nunca deixaram de ser uma dança. A dança é a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria, ou seja, a dança é uma sequência de gestos e movimentos corporais, geralmente ao som de um tipo de música que expressa o sentimento, as ideias e as sensações. Então, a dança, ela é movimenta todo o corpo, né? Ela movimenta todo o corpo e através desses movimentos, né, ao som de uma música, a gente expressa sentimento, ideias e as sensações. Não é somente através do som de uma música que se pode dançar, pois os movimentos podem acontecer independentemente do som que ouve e até mesmo sem ele. Ou seja, você imagina aí uma música, você começa a dançar. Ali você já está fazendo os movimentos. Então, esses movimentos, ele é com o som ou até mesmo sem o som. A mesmo você cantando, você já está, né, mexendo e movimentando o corpo e que se torna uma dança. A dança moderna surgiu no século XX e seus pioneiros procuravam as maneiras modernas e pessoais de expressar como se sentiam através da dança. Então, esses pioneiros, eles procuravam, né, uma maneira moderna para expressar o sentimento através da dança. Entre os que começaram este movimento estão as americanas Isadora Duncan, Loie Fury e Ruth Diniz, o suíço M. Jacques Dalcroze e o húngaro Rodolfo, que é o famoso Rudolf Laban. As suas técnicas e estilos eram muito diferentes e que eles tinham em comum era a insatisfação com as opções disponíveis para bailarinos e seu objetivo último era transmitir ao público um senso de realidade interior e exterior, um objetivo que ainda inspirava bailarinos modernos até hoje. Então, as suas técnicas e os seus estilos, eles eram muito diferentes. Eles tinham em comum era a insatisfação com as opções disponíveis, né, para os seus bailarinos, e o seu objetivo era transmitir ao público o senso de realidade interior e exterior. O principal objetivo ainda inspira nos bailarinos modernos de hoje. A dança contemporânea surgiu na década de 60, com uma forma de protesto ou rompimento com a cultura clássica. Depois de um período de interesse, inovações e experimentos, que muitas vezes beiravam um total desconstrução da arte. Finalmente, na década de 80, a dança contemporânea começou a se definir, desenvolvendo uma linguagem própria. Então, na década de 60,
era uma forma de protesto e rompimento, né, com essa cultura clássica. E depois desse período, sofreu intensas inovações, experimentos, né, e esses experimentos que muitas vezes beiravam a total destruição da arte. Finalmente, na década de 80, a dança contemporânea começou a se definir, desenvolvendo suas próprias linguagens. Então, a partir da década de 80, ela, né, se expandiu mais, desenvolvendo a sua própria linguagem. A dança contemporânea modificou drasticamente as posições base do balé clássico, além de tirar a sapatilha, as bailarinas e para controlar o seu peso. Ela mantém a estrutura do balé fazendo uso de diagonais e dança conjunta. Então, essa dança contemporânea ela mudou, né, drasticamente o balé clássico, mas até mesmo o balé ele se faz da dança conjunta. A dança contemporânea busca uma ruptura total com o balé, chegando às vezes até mesmo deixar de lado a estética. O que importa é a transmissão de sentimentos, ideias e conceitos. Solos de improvisação bastante frequente nas linguagens próprias. Então, essa dança contemporânea, ela chegou a buscar a ruptura com o balé, chegando, né, até mesmo deixar de lado a estética. E o que importa para eles é o quê? O sentimento, a ideia e os conceitos, né? Isso são os solos de improvisação, né, dessa linguagem própria. O teatro. O teatro surgiu a partir do desenvolvimento do homem através das suas necessidades. O homem primitivo era caçador e selvagem, por isso sentia necessidade de dominar a natureza. Então, além dele ser caçador selvagem, ele dominava a natureza. Através destas necessidades, surge a invenção como o desenho e o teatro na sua forma mais primitiva. O teatro primitivo era uma espécie de dança dramática coletiva que abordavam as questões do seu dia a dia, uma espécie de ritual de celebração, agradecimento ou perda. Então, esse teatro primitivo era uma dança dramática, onde ele abordava a questão do seu dia a dia, né, o ritual de celebração e o agradecimento ou perda de alguma coisa. Na Grécia, o ditirambo, um tipo de procissão informal que servia para homenagear o deus Dionísio, o deus do vinho, evoluiu, tinha coro formado por coreutas e corifeu, cantavam, dançavam. Aí nessa época dessa festa eles cantavam, eles dançavam e contavam as histórias e mitos relacionados a Deus. A grande inovação deu-se quando se criou o diálogo e a ação. Na história surgem os primeiros teatros, os primeiros textos teatrais. Então, com essa inovação, né, ele deu, quando criou o grande diálogo, é a ação na história onde surgem os primeiros textos teatrais. Então, galerinha, com isso aí vai dar base para vocês responderem as questões 6 e 7 da apostila, tá? E qualquer dúvida é só me chamar, eu estarei à disposição e até